Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos. Bom pessoal, hoje eu vou estar trazendo aqui um projeto de linha robotizado, na qual a gente prioriza a eficiência da inspeção de linha é, feita por seres humanos, certo? Aqui a gente vai apresentar projetos que vão ser utilizados, tal, e é isso aí. Bom, o que a gente vai ter aqui nas manutenções de linhas, vamos começar com uma introdução, um problema, um objetivo, uma metodologia, certo? Para a gente chegar ao resultado que nós queremos. Bom, pessoal, agora eu vou explicar mais ou menos como será a introdução e a entrada aqui do nosso projeto. Bom, a introdução, pessoal, vai se basear mais ou menos quando a gente procura, né, a questão da eficiência num trabalho de inspeção de linha. Eu sei que é muito chato quando a gente está em casa e a energia cai e você fica totalmente sem poder fazer nada, porque hoje em dia o ser humano está baseado totalmente na tecnologia. Você está mexendo no celular, você necessita da internet, você precisa assistir uma televisão, você precisa jogar um videogame, você precisa mexer no computador para fazer aquele trabalho super importante e o que é que acontece? Os funcionários, né? Os funcionários demoram muito. Por quê? Porque são seres humanos. Necessitam todo de um aparato para chegar lá, precisa de todo um equipamento para subir em determinados postos, como é aqui no Brasil. Precisam fazer testes e testes e testes, trocas de equipamento, e nós sabemos que com isso nós demoramos bastante para chegar ao resultado final, que é a entrega da energia em casa. E hoje nesse projeto eu vou mostrar para vocês uma ótima forma de eficiência de mostrar de como se fazer um robô que vai fazer uma inspeção de linha automatizada apenas colocando ele num poste. Ele vai falar se aqueles fios estão adequados para o uso e se não tem nenhum perigo, deixando apenas para funcionários humanos o que é que acontece, deixando apenas para os funcionários humanos apenas as conexões para fazer reparos em transformadores, por exemplo, e etc, tá? Bom, pessoal, aqui na área de problemas nós encontramos vários, né, que acarreta com a vinda do ser humano para a inspeção de linha. Por exemplo, nós temos os desgastes e falhas de equipamento. Por quê? Porque quando a gente precisa subir, nós precisamos de uma escada, nós precisamos de equipamentos que façam medições corretas, porque isso é o que a gente necessita, medições corretas. Porque a gente tendo medições corretas, nada acontece, certo? Vamos aqui para agora a calibração. As calibrações incorretas, por exemplo, era para passar determinada voltagem entre fios e acaba passando outra voltagem, uma voltagem maior ou menor, causando problemas para equipamentos, dando picos de carga gigantescos, e a gente não quer que aconteça isso, né? Porque a gente não quer perder equipamento em casa. Nós temos os problemas de qualidade, técnicos com muita má vontade, por exemplo, porque a gente sabe que existem técnicos com má vontade para trabalhar hoje em dia. E aí eles sobem lá em cima, dão um veredito e aí tudo bem, acabou por ali. E no outro dia vai lá e dá um pipoco no transformador e a gente fica sem energia. E contando ainda bem com os técnicos, nós temos os problemas de segurança, né? Por quê? Porque quando a gente coloca seres humanos para trabalhar, a gente precisa totalmente de um aparato de proteção. Além da gente pagar mais caro para os técnicos, para eles resolverem os problemas, com as insalubridades, né? Os famosos salários como é que eu posso falar para vocês? Com periculosidade, né? Um aumento no salário da periculosidade, nós poderíamos totalmente evitar esses tipos de coisa colocando apenas inspeção de linha robotizada, né? Porque a gente vai precisar de coletes, vai precisar de escadas melhores, vai pagar salários maiores, capacetes e entre outros amparatos de segurança. Bom, pessoal, o objetivo. A gente toda a vida tem que ter um objetivo em em qualquer lugar. Nós precisamos de um objetivo para chegarmos a um resultado, certo? E aqui eu separei em 3 tópicozinhos que estão subindo mais ou menos em escadas aí, que para basicamente analisar os dados em tempo real. Esse robô ele analisará todos os fios, ele mostrará se esse fio está adequado para o uso. Além disso, nós teremos a eficiência e velocidade, porque a gente sabe que quanto mais rápido, mais bem é avaliado o trabalho
certo? E nós temos a redução de erros humanos, como eu citei. A gente tem erros humanos na área que pode reduzir drasticamente esses erros, para evitar inúmeras quedas, certo? Para não termos picos e picos e acabar tudo dando errado. A metodologia, pessoal, para criar esse robô é algo simples, tá? Não precisa ser algo tão difícil, O que vai dificultar nessa área do robô é o peso, porque nós sabemos que fio é fio e de qualquer forma nós temos fios grandes, fios grossos e fios finos, e aí nós temos que variar a quantidade de robôs. Bom, pessoal, vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu tenho quase certeza que todos vocês, quando estavam viajando, já viu aquelas distribuições de linha gigantescas, com postes enormes e grandes. Aqueles fios, rapaziada, que estão naqueles postes, eles são muito grossos. Então, quanto mais grosso o fio, maior será o protótipo robotizado para a inspeção dessa linha. Por exemplo, os fios que ficam dentro das cidades. Eles, por serem mais finos, os robôs logicamente serão menores e mais caros. Por quê? Quanto menor o robô, menor o equipamento, e a eficiência que nós queremos é que seja de um robô grande, por exemplo. E aqui na metodologia a gente encontra várias formas de se construir esse robô na metodologia. Por exemplo, na estrutura mecânica. Na estrutura mecânica seria se usado fibra de carbono, que é leve, ou plástico feito em uma estrutura feita totalmente em impressora 3D, que além de ser muito barato em relação à fibra de carbono, e ainda é reciclável. Além disso, pessoal, nós temos que usar dois tipos de sensores. Nós temos que usar os sensores de infravermelho e de calor. Por quê? O calor ele vai identificar aquilo que a gente está com mais dúvida. Será que tem algo de errado nesse fio? Será que tem algum fio rompido por dentro do cabo? E é aí que nós vamos ver. Por quê? Porque quando a eletricidade está passando, a gente tem uma onda de calor diferente. Mas quando nós temos um corte nesses fios, nós conseguimos ver que algo ali, nós conseguimos ver uma diferença que não está certo. Eu vou mostrar logo mais para vocês ao passar aqui dos nossos slides. Nós temos os atuadores. Os atuadores, pessoal, eles vão entrar como os motores desse equipamento, que serão utilizados pneus de borracha, logicamente, que para prender, ter a aderência ao fio e subir quando tiver com chuva, com muita poeira, o cabo. Vai depender muito de como está o estado do cabo, mas a prioridade é que ele seja totalmente de borracha, porque sendo de borracha nós temos uma aderência maior. Nós temos que ter uma unidade de processamento na qual o robô verá que tem algo de errado, processa na ULA dele, todo no sistema automatizado que será criado a partir de um código, e aí ele mandará um sinal para o computador. O que? Quando ele vê, ele vai parar, então ele vai ficar preso naquela linha, no local onde está totalmente desregulado. O que é que acontece? Os operadores vão subir com equipamentos lá e vão fazer a troca, vão fazer a substituição dessas linhas, tá? E aí coloca o robô novamente nos trilhos e manda ele até ele terminar o percurso que é para ser feito, tá? E nós temos os modos de resfriamento. Lógico, mesmo sendo de borracha os pneus, a determinados quilômetros que eles andarem, eles vão esquentar. Também dentro do processamento dele, todo aquele aparato para ele funcionar com sensores, porque não será apenas dois tipos de sensores, não será apenas dois sensorizinhos, serão vários sensores vendo os fios, certo? Além de termos tudo isso, nós temos a unidade de processamento e de pneu, nós precisamos de um sistema de resfriamento, na qual os pneus terão um sistema de resfriamento a partir de um ar que será comprimido a partir na traseira do robô, e nós teremos toda a unidade de processamento resfriada por água, que hoje nós vemos mais esse tipo de resfriamento à água nos computadores. O que é que acontece? A água passa no processador, ela volta, resfria e volta de novo a água resfriada. E com isso nós temos todo um sistema de resfriamento na qual melhorará
o trabalho do robô, ele poderá trabalhar por muito mais horas, levando totalmente ele no limite, né? Porque se a gente resfriar, ele não aquecerá, ele não aquecendo, ele não terá problema, ele não terá derretimento de peça, não terá derretimento de fios e etc. Entre outras coisas que podem acontecer devidamente ao calor, certo? Bom, pessoal, aqui chegamos nos modelos que eu criei para que a gente consiga fazer um robô desse. Aqui está totalmente um projeto 3D, tá? Na qual esse projeto ele vai ficar grande, vai ficar pequeno e vai se adaptar aos determinados fios. Por exemplo, nesse modelo com as rodinhas aí, certo? Vocês podem ver, esses rodinhas se encaixará na linha e ele ficará andando. O que é que acontece? Esse protótipo aí, ele está dividido no meio. Por quê? Porque quando ele prender, ele fechará aqui, o fio ficará no meio, com os vários sensores dentro, certo? E aí nós teremos um carrinho andando. Lógico que a gente está vendo aqui, mas isso na vida real ele é muito grande. E quanto menor o fio, menorzinho será, mais caro para se produzir. Aqui, como vocês, por exemplo, vocês estão vendo no lado direito, o lado direito é onde se encaixará a roda, certo? É onde vocês podem ver como ele andará. O fio passará por ele e aí nós teremos sensores apontados para cima, nós temos sensores apontados nas diagonais, tudo isso para a gente ver como ficará o fio a partir disso aí. E aí o robô ele vai ter do início ao fim, porque mesmo sendo um robô eficiente para inspeção de linha, a gente pode sim ter danos dos próprios pneus do robô. E aí, logicamente, borracha ser macio não fará tanto dano quanto um dano normal seria. Mas mesmo assim, por garantia, nós instalaremos também sensores na traseira para termos eficiência total. Mesmo que todo esse pneu aparato de borracha não atrapalhe na inspeção. Bom, aqui nós temos eu montei mais ou menos para vocês uma arquitetura simplificada de como ele funcionará, certo? Essa daí, pessoal, é a centralzinha que seria utilizada em um robozinho menor, como por exemplo aqui aquela arquitetura simplificada. E ali nós podemos ver na A, né, que é a arquitetura simplificada. Na B, nós teremos uma arquitetura simplificada agarrada num fio, certo? O que acontece? Logicamente que mesmo a gente colocando o robô, a gente tem que contar com tudo aquilo que possa acontecer. Ventos, chuvas, poeira, como você tem mais tarde, anteriormente, no caso. E aí nós temos 3 modelos. O modelo mais simplesinho é aquele fiozinho pequeno, né, que é de um poste para o outro, que não tem tanta distância, não tem um vento gigantesco. Então nós temos que criar vários modelos. Por exemplo, esse modelo C. O modelo C, pessoal, ele será um modelo com 2 conjuntos para se locomover. Esse tipo de modelo ele seria usado em inspeções de linha com fios de grande porte, aqueles que alimentam cidades com grandes distâncias. Porque quando a gente tem 2 motores, a gente tem 2 estabilidades, na qual a gente tem um robô, né, no meio, né, que vai controlar toda essa locomoção, e nós temos uma unidade de processamento que ficará com toda a questão dos sensores e toda a questão de resfriamento do robô, certo? Aqui nós temos como funcionará a questão da comunicação com o robô. Isso aí para vocês, foi que eu fiz. Isso aqui é uma unidade de processamento bem simplesinha, bem simplificada para entender, que passará por todos esses componentes. Só para você ter noção, um robô desse ele necessitará de 4 unidades de processamento para não termos erro. Por quê? Porque em determinadas inspeções nós temos que pensar, se der erro numa, será passada para a outra confirmará os cálculos de acordo com as leituras de processamento, tá? E de acordo com as leituras dos sensores, e aí, passando para outra, nós teremos um veredito final. Porque às vezes, uma unidade de processamento, ela pode dar pane. Mesmo a gente não querendo, mesmo a gente fazendo um processo de resfriamento árduo, mesmo a gente tendo tipo de locomoção especializada para determinados tipos, então a gente tem que pensar de forma que isso não aconteça, certo? E aqui, pessoal, é como funcionará os nossos sensores. Aí, por exemplo,
você tem a imagem de cima e a imagem de baixo, nós podemos ver a imagem de cima, um fio rompido, certo? Então o que é que acontece? Quando a gente não tem uma distribuição igualitária entre os fios, a gente, sem querer, vai cortando, como eu iria explicar agora para vocês nos slides anteriores. Quando eles vão cortando, o que é que acontece? Vão ficando fios menores, certo? Então ele termina, ele tá dessa grossura. Ele vai ficando dessa grossura, dessa. Então o que acontece? Esses fios que sobram, eles vão ficando sobrecarregados, vão ficando passando várias voltagens de eletricidade que se devia se passar por outros fios que acabaram se rompendo. O robô, ele fará com que isso não aconteça, certo? Então esse foi meu projeto sobre a inspeção de linha, que a gente cria para agilizar não só o trabalho humano, mas também para a gente não gastar tanto recurso quanto seria gasto, certo? Porque, por exemplo, na minha cidade havia um helicóptero fazendo uma inspeção de linha e aí ele acabou, não sei o que deu, não sei se ele prendeu, não, até hoje eu nunca li o laudo desse helicóptero, mas ele acabou fazendo a inspeção, acabou caindo fazendo a inspeção de linha. Então, diga quantas vidas a gente poupará de quedas de helicóptero e de quantos trabalhos rápidos a gente fazerá utilizando-se de um robô que será feito somente para isso, né? Então é isso, pessoal. Eu queria agradecer muito a vocês. Muito obrigado por terem ficado até o final da apresentação desse projeto, ok? Então é isso, vou ficando por aqui. Se você gostou, dê seu feedback, né? Se você não entendeu determinadas partes, pode retornar aqui no vídeo e me responder. Mas isso aqui é um inspetor de linha automatizado, na qual o meu tutor foi Gutenberg Santiago, do campus Currais Novos FRN. Ok, é isso. Obrigado.